Olá, amigos! Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está me assistindo. E esta é a segunda aula sobre o curso de projeção astral. Na primeira aula, caso você não tenha visto, irei deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Falamos sobre o conceito da projeção astral e expliquei que é a característica natural de todo ser humano de se projetar a sua consciência fora do corpo físico. Mas projetar para onde? Eis então que nesta segunda aula vamos falar sobre os planos extrafísicos. Então, vamos lá! Cá estamos então na aula número 2, planos extrafísicos. A palavra extra vem de além de, então além do físico. Vamos iniciar com uma reflexão de Charles Webster Leadbeater. Diz ele: o mais comum dos erros é considerar que o limite do nosso poder de percepção é também o limite de tudo o que existe para se perceber. É muito interessante essa reflexão e vou falar sobre ela nesse próximo slide, onde temos aqui acima uma gradação de frequência cada vez mais rápida, né? E temos aqui então o conhecido espectro eletromagnético. Observem que o que percebemos pelo sentido da visão é apenas esse pequenino segmento onde temos aqui a frequência de luz visível. Ou seja, se a gente for um pouquinho para a direita é infravermelho, já não enxergamos. Um pouquinho mais para trás é ultravioleta, né? Aqui estou falando com relação à luz, né? Se a gente pegar a parte de som, né, um pouco bem mais aqui para frente, então vocês vão observar que ocorre fenômeno semelhante. Interessante dizer que alguns cães conseguem perceber alguns tipos de sons que nós, seres humanos, não conseguimos. O que eu quero dizer é que, imaginem que fosse possível percebermos, por exemplo, o infravermelho. Se a gente pegar um pouquinho mais para a direita aqui no espectro, o mundo físico, o plano físico, a nossa vida seria totalmente diferente, né? Imagine então se a gente pudesse perceber um pouquinho das ondas de rádio. Então o mundo ia ser outro. A gente ia ter uma outra visão de mundo, entre aspas, totalmente diferente do que a gente percebe. Mesma coisa seria se deslocássemos essa fração da percepção para qualquer uma das outras frequências do espectro. Então, dizer que só esse trechinho aqui é tudo que existe seria a mesma coisa de falar só acredito no que vejo. Então imaginem, né? Você só vai acreditar nessa pequenina fração do espectro. Teoricamente, esse espectro aqui iria ao infinito, com diversas frequências aqui, inclusive frequências que não podemos captar com os nossos equipamentos científicos, né? E frequências aquelas provavelmente relacionadas aos planos extrafísicos. Então vamos fazer uma metáfora. Aqui é uma caixa d'água, aquelas caixas de água. E a gente vai imaginar então algumas questões aqui de densidades. Então as bolinhas pretas, imaginem que são bolinhas de gude. Enchi a caixa d'água de bolinha de gude. Como sabem, existe espaço entre as bolinhas de gude. Então eu coloquei areia. Então os grãozinhos de areia representados pelos pontinhos vermelhos ficaram entre o espaço existente entre as bolinhas de gude. E ainda tem mais espaço. Se eu completar com água, a água sendo muito mais sutil que a bolinha de gude e o grão de areia, o grão de areia vai interpenetrar
o espaço existente entre as bolinhas de gude, e por sua vez a água vai se interpenetrar tanto nas bolinhas de gude quanto nos grãos de areia. Então poderíamos dizer aqui nessa figura de linguagem, nessa metáfora, que temos na caixa d'água, que representa o universo, né? 3 tipos de planos. Vamos dizer, entre aspas, o plano das bolinhas de gude, o plano dos grãos de areia e o plano da água, né? Então, são 3 tipos de planos se interpenetrando, ocupando, entre aspas, o mesmo espaço, mas em níveis diferentes de densidade. Isso é importante para a gente poder entender os planos extrafísicos, já que todos os planos estão aqui e agora no mesmo universo. Porém, o mais sutil interpenetrando o mais denso. Então, esse é um conceito básico dessa questão para a gente poder entender a seguir os planos espirituais, os planos extrafísicos. Então, na teosofia, nós temos uma didática própria deles, né? Eles chamam de planos da natureza, que são 7, começando pelo mais sutil, que seria o plano divino, indo até o mais denso, que é o plano físico. Lembrando que eles dividem o plano físico no denso, né, que é o que nós estamos atualmente interagindo através do nosso computador, do nosso corpo físico. Porém, existe ainda um plano físico sutil, etérico, né? Mas, por questões didáticas, vamos falar apenas em plano físico. Observem que eu destaquei os 3 últimos, que são os mais importantes, que são os que nos interessam no estudo da projeção astral, ou seja, o plano físico, o astral e o mental. Importante dizer que existe um degradê de densidade energética, né, indo do mais denso até o mais sutil. Então, se a gente falar de matéria física mesmo, né, para poder fazer uma comparação também, uma metáfora, o mais denso, seria o sólido, o estado sólido. Né? Então, eu estou sutilizando a matéria. Então, eu passo pelo estado líquido, que é já mais sutil, o estado gasoso, que é mais sutil que o líquido e que o sólido, o estado etérico, que não é tão conhecido pela ciência, já é uma questão aqui mais espiritual, mais metafísica. O etérico é mais sutil que o gasoso, que o líquido e o sólido, e assim vai nesse degradê aqui da matéria, né? Lembrando que matéria é energia, energia é matéria, então é tudo uma questão bem interessante aí e profunda, né? Mas é importante saber que não existe uma mudança brusca. Plano físico, já entrei no etérico, já é o astral. Não, é um degradê. E eu vou estar falando sobre isso mais à frente. Então, mais à frente agora. Temos aqui, por exemplo, a representação, né? Plano físico, astral e mental. Então, observem, a parte mais sutil do plano físico, né? Vamos dizer assim, lá no etérico, vai tocar a parte mais densa do plano astral. Mas em determinado momento vai existir uma mistura. Não tem como saber exatamente, aqui acaba o físico, aqui começa o astral. Não tem, existe essa mistura aqui. Como é um degradê, é dessa forma que ocorre. Então a parte mais sutil do plano astral vai tocar, de certa forma, a parte mais densa do plano mental e assim por diante. Né? Por exemplo, entre 2 cômodos, entre a sala e o quarto, vamos supor, ou a sala e a cozinha, naquela passagem de uma porta a outra, não tem como você dizer aqui acaba o ar da sala, aqui começa o ar da cozinha. Tem um momento que existe uma mistura, né? Não existe assim, uma mudança brusca. E é isso que acontece nessas frequências aqui, entre aspas, dimensionais. Então, no espiritismo,
a gente genericamente chama-se de mundo espiritual ou plano espiritual quando se trata, né, de uma questão sutil, né? Então a gente tem, por exemplo, Chico Xavier psicografou pelo espírito de André Luiz um livro muito interessante chamado Nosso Lar, que mostra lá então uma colônia extrafísica, uma cidade no plano astral, no plano extrafísico, né? E também eles comentam de uma região constituída por pessoas ainda com certa patologia, certa doença no sentido espiritual, vamos dizer assim, ou mental, né? Então a gente tem lá o umbral, que eles denominam, é o termo do espiritismo, né? Foi retratado dessa forma no filme. É interessante falar do filme porque é uma visão, dá assim uma imagem, dá uma noção visual, mesmo que artística, dos conceitos, né? Porém, o umbral só existe porque existe pessoas com pensamentos, sentimentos e energias complicadas, densas, doentias, patológicas, né? Se não existissem esse tipo de coisa que existe em muito no nosso mundo ainda, né? Provavelmente não teria umbral, porque o umbral é formado pela egrégora, né, das pessoas, das consciências que lá estão. Por isso que, na realidade, tanto o umbral como o plano sutil não são exatamente lugares, mas estados conscienciais, estado de consciência. Poderíamos até dizer que a gente leva o nosso umbral ao nosso paraíso dentro de nós mesmos, né? Então é uma questão filosófica aí bem ampla que não dá para abordar em detalhes nesse curso. Então, na prática, né, nós temos o plano mais denso, que é o físico. Saindo do plano físico, já no extrafísico, a gente tem o plano físico sutil ou plano físico etérico. Depois nós temos o plano astral, depois o plano mental e aí cada vez mais sutil. Eu ressaltei aqui o plano físico sutil ou etérico e o plano astral, esses dois, porque são os planos que estão diretamente relacionados com a projeção astral, né? Com a projeção da consciência. Então, o plano físico etérico e o plano astral estão ali bem relacionados. Eu vou explicar o motivo. No plano etérico, né, o plano bem sutil, ainda físico, mas bem sutil, o que acontece? Você se projeta, você vê o seu quarto, você vê o seu corpo físico, porém você está flutuando, ou seja, é impossível flutuar no plano físico, a gravidade não deixa. Mas como você está num plano extrafísico, por mais próximo do plano físico, ele não é o plano físico, é um plano extrafísico, são outras leis. Não são mais as leis físicas, são leis extrafísicas. Então é comum você sair do corpo e existe muitos relatos, você flutua acima do corpo, flutua no teto, você atravessa a parede do corpo, do plano físico, paredes do seu quarto, vai lá para a rua, você pode entrar no oceano, você pode ir para o espaço sideral, fora da Terra, em Marte, você pode ir no centro da Terra, você pode visitar vários locais, você está aqui em São Paulo, você pensa lá nas pirâmides do Egito, já está lá. Então são outras leis, leis extrafísicas, e tudo isso é possível apenas falando em projeção nesse duplo etérico da Terra. Olha só que interessante, né? Então de lá, desse duplo etérico da Terra, você consegue observar o plano físico. Veja bem, você não está no plano físico, mas você está muito próximo da frequência física, então você consegue observar. Você pode sair na rua projetado, ver as pessoas, e as pessoas não te vê, porque você está numa frequência acima do que elas conseguem captar pela visão normal, né? Claro que se a pessoa for clarividente, ela vai estar acessando outras frequências e ela poderá, nesse caso, ver você ali projetado. Então a projeção no plano etérico é bem interessante, né? Temos aqui a imagem do livro Viagem Espiritual de Wagner Borges.
a pessoa deitada aqui e projetou, né, nessa frequência próxima ao físico, então ela voa e é uma sensação de liberdade indescritível. Já nessa imagem do Saulo Calderon, você tem uma projeção fora do planeta, chamada de exoprojeção. Então isso é fora do planeta, mas no duplo etérico, né? Então você não precisa aqui de oxigênio, nada disso. E essa imagem também do Saulo é bem comum, a pessoa projetando, voando acima da cidade, né? Isso é muito comum. Tive muitas projeções desse tipo, sobrevoando campos, mata Atlântida, cidades. É bem comum e é muito interessante. Já a projeção no plano astral é bem interessante, é mais avançada, é mais assim relacionada com o espiritual, vamos dizer assim. Porque aí você pode visitar as colônias extrafísicas, tal como o nosso lar e tantas outras aí, né? Cada cidade física geralmente tem uma colônia extrafísica relacionada a ela. E aí ocorre aqui no plano astral as coisas mais legais da projeção, né? Tal como encontrar um ente querido, né? Uma pessoa desencarnada. É um encontro muito bonito. Você pode vislumbrar, então, o ambiente que vamos vivenciar após desencarnar. Então, olha que interessante, né? Enquanto estamos aqui em vida, a gente pode ter esse vislumbre, né? É algo que a gente esteve lá antes de reencarnar e que iremos retornar após a morte física. Então a projeção astral nos prepara exatamente na questão da vida após a morte. Então é algo bem interessante, né? Aqui uma imagem também do filme Nosso Lar, lá da colônia. Algumas colônias extrafísicas são bem avançadas. Para concluirmos então, os planos extrafísicos são as localidades espirituais que podemos visitar com nosso corpo sutil através da projeção da consciência. Ou seja, são os locais espirituais que a gente visita com o nosso corpo espiritual, utilizando da viagem astral, que ocorre principalmente durante o sono ou através de técnicas, né? Isso principalmente quando a gente retorna com a lembrança desses planos, né? E com relação a essa rememoração e tudo mais, veremos aí em aulas futuras. Por sua atenção, então, muito obrigado.